Bom, gente, qualquer necessidade, como eu vou trocar a tela, não vou estar enxergando, né, o chat aqui. Então, qualquer necessidade, abre o áudio e interage comigo, tá? Ou vou botar aqui no Vibracal, qualquer coisa, manda uma mensagem aqui que vai vibrar e vai chamar minha atenção. Ai, caramba, não vou não. Vai ficar... Mal abrir, já vibrou. Então, vou deixar o celular aqui na frente, porque se vocês mandarem, vai aparecer aqui que chegou mensagem. Vamos lá. Bom, dispositivo de proteção, né, e manobra de motores. Bom, dispositivo de proteção, né, são utilizados normalmente em baixa tensão. Né, porque assim, não, pô, em alta tensão não tem dispositivo de proteção? Tem sim. Tá? Tem chave seccionadora, tem sim. Tem grandes disjuntores. Mas o nosso foco aqui é falar sobre baixa tensão em corrente alternada. Então nós vamos falar de outros dispositivos que não apenas um disjuntor, né, que não tem em dispositivo em alta tensão, em AT, só tem em BT, tá, em baixa tensão. Bom, dispositivos de seccionamento, como comutadores, né, e seccionadores, chaves seccionadoras, né, que são chaves seccionadoras em vazio, ela sozinho, ou sob carga, né, que é você fechar uma chave e ela estando energizada. Interruptores, né, e contatores, ok? Vamos falar sobre esses dispositivos e tem mais um grupo, né, que são os dispositivos de proteção, que vamos falar contra sobrecargas, que são os eletérmicos e os termistores, mais precisamente o PTC, tá? E contra curto-circuito, que são os fusíveis e relés eletromagnéticos. Bom, além dos dispositivos apresentados, também temos os disjuntores, né, que são dispositivos mais completos, né, de todos esses, pois integram em um único componente as funções de seccionamento, né, e de proteção contra sobrecarga e curto-circuito. Fechou curto-circuito, ele tende à resistência zero, corrente infinita. Ele vai desarmar no valor de corrente elétrica que está estipulado nele, né? Sobrecarga é quando você coloca, por exemplo, o seu motor, né, o eixo dele, movimentando algo bem pesado, o suficiente para ele, né, consumir mais corrente elétrica do que deveria e ele desarmar. Então, curto-circuito é aquele disparo de corrente rápida por fechar a fase neutra, né, ou fase-fase. A sobrecarga é quando você tem um aumento gradual de corrente elétrica. Dispositivos de proteção de baixa tensão, né, são compostos por fusíveis eletérmicos, relés eletromagnéticos, termistores, né, e eles podem ter aplicações isoladas ou em conjunto, né, merecendo estudos detalhados em cada aplicação. Em relação aos dispositivos de manobra, a gente vai destacar o contator, que em aulas futuras nós vamos ver que esse cara é responsável. Contator é como se fosse um relé mais potente, né? A gente vai falar melhor sobre isso. E mais para frente, em outras aulas, nós vamos falar que além de auxiliar na partida de um motor, se você quiser fazer reversão, você usa outro contator. Se quiser fazer a partida estrela, triângulo, você usa mais um ainda, né? E outra informação importante é que o relé, né, antigamente ele era escrito com acento, relé. Outros escreviam relé, né? E atualmente caiu, né? Por regra ortográfica, caiu o acento. Então, se você vê escrito relé com acento agudo ou circunflexo, não vai fazer muita diferença, tá? Então, alguns chamam de relé, outros chamam de relé, né? E caiu o acento. Então, aqui mesmo na aula de hoje, né, você vai ver relé sem acento, relé com acento, tá? Mas não se assusta não,
É porque, tecnicamente, todas essas formas elas são aceitas, sem acento ou com acento. Tá? Mas no português, de acordo com a nova regra ortográfica, em relação a palavra específica, né, caiu. Mas em relação a termo técnico, você vai ver em livros, em manuais, né, com acento agudo, com acento circunflexo ou sem acento. Bom, agora veremos as características de cada dispositivo de proteção e manobra de motores, né, de acordo com a composição do circuito elétrico e a sequência, né, de ligações desse dispositivo que você possa encontrar numa prática, uma devida prática, né? Bom, os fusíveis são toda a parte elétrica de um controle de um motor se inicia nos fusíveis, antes até dos disjuntores. É claro que antes do disjuntor do quadro de comando elétrico vai ter um disjuntor geral, obviamente. Mas no quadro elétrico, né, de comando especificamente de um motor, então inicia nos fusíveis. Vamos conhecer um pouquinho mais desses dispositivos. Então são elementos, né, mais tradicionais para a proteção contra curto-circuito, né, de sistema elétrico. Sua operação é baseada na fusão do elemento fusível contido no seu interior. O elemento fusível é um condutor de pequena seção transversal, é um condutor fininho, né, dentro dele, que sofre devido à sua alta resistência. Né? Então, um aquecimento maior do que os outros condutores quando há passagem de corrente. O elemento fusível é um fio ou uma lâmina. Se o fusível suportar correntes maiores, ele vai ser uma laminazinha de cobre, de prata, de estanho, de chumbo ou ligas, né, misturadas entre esses elementos, colocando no interior do corpo dele. Em geral, de porcelana, né, o corpo dele, ou de esteatina hermeticamente fechado. Tá? Então, a figura abaixo vai mostrar a composição de um fusível no caso mais geral, né? Então, aqui, essa estrutura aqui tá bacana. Um fusível industrial, tá vendo? O elemento fusível de porcelana tá aqui. Ó. E dentro dele tem o condutorzinho, né, de seção bem fina. Aí você tem o encapsulamento, tá vendo? Todo de porcelana também. Os terminais, né, para conexão de um lado e de outro lado do fusível, daqui e daqui, né? Você tem a tampa dele rosqueada. Ele é todo isolante elétrica e eletromagnética, tá? Porque o porcelana é feito de material diamagnético e dielétrico também. Então, parafuso de ajuste, né, para você ajustar a posição dele, anel de proteção, né, e faz a rosca que ele trava legal ali. Aqui tem outro exemplo, tá vendo? Contato tipo faca, então é a chapinha, né? Engate para manipulação, então você tem que encaixar aqui, né? Que é para destravar e travar. O elemento fusível dele, essa laminazinha, né? Areia de quartzo, né? Que é como se fosse literalmente granulados de areia de cristal de quartzo, né? Para aumentar o isolamento eletromagnético e a condutibilidade elétrica e a tampa dele. Vamos ver alguns exemplos. Então, na figura anterior, né, as especificações são terminadas com a letra W, ó, tá vendo? Se você viu o exemplo aqui, ó, tudo final W. Né? A letra W pela WEG ser o fabricante. Por sinal, é um grande fabricante de motores elétricos. O elemento fusível pode ter diversas formas em função da corrente nominal do fusível. Né? E ele é formado por um ou mais fios ou lâminas, né, em paralelo com um trecho de seção reduzida. Para dividir a corrente, fazer uma lei de Kirchhoff para a corrente e dividir a corrente em 3 lâminas. O dimensionamento do fusível é feito da seguinte forma. Né? Então, deve-se dimensionar para a corrente de no mínimo 20% superior à corrente nominal, né, do motor que está sendo utilizado. Então, você pega a corrente nominal, multiplica por 1,2, vai te dar 20% a mais. Aí você vai ter qual é a corrente do fusível que você vai colocar. Aqui nós estamos falando especificamente para motores. Mas
A aplicação de qualquer fusível em qualquer circuito eletrônico ou elétrico, você faz dessa forma. Você tem a corrente de trabalho, a corrente de consumo, né? Qual é o fusível que eu coloco na entrada do equipamento? Você pega qual é a corrente de consumo dele. Eu não sei qual é a corrente de consumo dele, mas o fabricante vai te informar qual é a potência dele, né, de consumo. Consome da rede elétrica tantos watts de potência. Ok. Você pega a potência em watts, você pega a tensão que você energiza ele, né? Potência dividido por tensão vai ser igual à corrente que ele consome da rede. Aí você multiplica vezes 1,2, você vai ter uma ideia de qual melhor fusível que você possa colocar ali. A corrente nominal não deve ser maior do que a corrente dos contatores e dos relés de sobrecarga, ok? Então, a corrente máxima, né, do teu circuito ali, o teu fusível, a corrente nominal, desculpa, não deve ser maior, porque senão esses dispositivos não atuam, tá? Os dispositivos de segurança. Aliás, eles vão atuar. Não, a minha corrente de trabalho é 10 amperes. Aí eu vou usar contator, relé térmico, tudo de 8 amperes. Não vai conseguir usar, né? Se a corrente de trabalho é maior, a corrente nominal já é maior, né? Então você tem que prever dispositivos que funcionem com uma corrente maior do que realmente a corrente nominal de trabalho. Simbologia de fusível, tá? Fusível eletrônico, fusível industrial, todos eles é a mesma simbologia, ok? Um encapsulamento e um fiozinho que conecta, né, a entrada e saída dele, né, e representa, né, o elemento fusível que está aqui dentro, tá? Outra coisa, em dispositivos elétricos, é muito comum você desenhar o fusível, né, você tem dos dois terminais assim, e desenhar um tio no meio. Tá? Também é muito comum você ver essa simbologia. Mas essa daqui é a simbologia baseada em norma, na ABNT NBR 5444. Você vai encontrar essa simbologia. Bom, os fusíveis podem ser classificados, né, de acordo com diversos critérios, dentre os quais, né, os 3 mais utilizados são tensão de alimentação, né, pode ser uma tensão alta, uma média tensão ou uma baixa tensão, características de interrupção, se ele é ultra rápido ou se ele é retardado, né? Então, os fusíveis usados na proteção de circuitos como motores, né, são da classe funcional GL, indicando que os fusíveis, né, são de proteção geral. Então, não é só para proteção do motor em si, mas de todo o quadro elétrico que manipula o motor. A característica de interrupção desses fusíveis, né, vai ser de efeito retardado, pois os motores, as cargas indutivas, no instante da partida, eles solicitam uma corrente diversas vezes superior à nominal que deve ser tolerada, com curto espaço de tempo. Nós chegamos a fazer lá para trás, chegamos a falar sobre isso, que às vezes chega, na primeira aula de motores elétricos, às vezes chega a 10 vezes mais na segunda aula de motores elétricos. Falamos sobre placa de identificação, né? 8 vezes mais, entre 6 e 10 vezes mais. Então, se você tiver para motores elétricos, né, um fusível ultra rápido, toda vez que o motor partir, ele vai partir com corrente elevada, vai queimar o fusível. Então, é mais interessante ter um fusível, né, de acionamento retardado para ele não pegar os picos de partida de um motor. Caso fossem utilizados fusíveis com características de interrupção rápida, eles fundiriam, ou seja, queimariam em função da corrente de partida do motor. Acabei de comentar, né? O que não, né, estaria de acordo com a função do fusível, pois a corrente de partida não representa uma condição anormal. É extremamente normal na partida ele ter um pico, né? Os ultra-rápidos são utilizados geralmente para a proteção de equipamentos, como soft start, inversores de frequência, né? Também são equipamentos que você estará associado a motores, né? Mas aí você protege esses equipamentos.
Então, qualquer elevação de corrente para eles, eu prefiro que queime um fusível, porque o fusível é barato e fácil de trocar. Um soft start ou um inversor de frequência já são dispositivos mais caros. E a terceira forma construtiva dos fusíveis retardados, que vão se classificar basicamente nos fusíveis tipo D e tipo NH, tá? Na prática, por questões mais baratas. Né? Eles costumam utilizar fusíveis tipo D até 63 A. E acima desse valor, você já pula para fusíveis NH. Bom, fusíveis de comando. Então, para proteção de circuitos de comando elétrico, para acionamento de motores elétricos, normalmente são utilizados fusíveis com características de interrupção retardada, né, e a forma construtiva tipo D. Então, o fusível tipo D, né, ele é utilizado em residências ou instalações industriais nos circuitos com motores. Né. É do tipo retardado e fabricado para correntes de 2 até 100 A. Né. O conjunto de proteção é formado por painel de proteção ou, né, até, alternativamente, cobertura de proteção, o elemento fusível, parafuso de ajuste da base unipolar ou tripolar, né, com fixação rápida ou por parafusos. Então, os fusíveis tipo D são recomendados para uso residencial, como falou acima, né, e industrial. E está a imagem ao lado, que nós já vimos, né, anteriormente, né, ele todo desmontado, é esse modelo aí, né? Então, o elemento fusível, você desatarracha essa tampa aqui, ó, o elemento fusível fica aqui dentro, ok? E geralmente ele é de porcelana. O fusível possui na extremidade, né, um indicador e tem a cor correspondente, né, aqui, ó, o fusível em si, né? Uma cor correspondente à sua corrente nominal, que é a mesma cor do parafuso de ajuste, tá? Então, quando você compra, né, esse dispositivo aqui para acoplar o fusível, você vai ter uma corzinha aqui condizente com a cor do fusível, né? O indicador desprende-se em caso de queima, podendo ser visto pela tampa. Então, esse indicadorzinho aqui ele vai descolar. Né? Seu interior é preenchido, né, por uma areia especial de quartzo, né, que extingue o arco voltaico em caso de fusão. Então, o fusível fez a operação, ele entrou em fusão ali, aqueceu e rompeu. Né? Então, para não criar um arco voltaico, você tem um elemento fusível aqui no meio. Aí rompeu, ficou aberto. Aí, para não criar um arco voltaico desse ponto a esse ponto, então, né, a areia de cristal de quartzo ali exatamente mantém essa operação ali isolada. Então, a tabela a seguir vai mostrar valores do fusível tipo D com suas respectivas bases e cores. Né? Então, essa base aqui 25. Né? Então, você vai poder trabalhar com fusíveis de 2 A até 25 A. Né? Então, a base é até 25 A. Né? E a cor do código de cor, tá vendo? Rosa para 2 A, marrom para 4 A, verde para 6 A, vermelho para 10 A, cinza para 16 A, azul para 20 A, amarelo para 25 A. Tá? Se for base 63, né? Então vai vir, né, com a indicação ali parafusível de cor preta para 35 A, branco para 50 A, cobreado para 63 A. Né? E base 100 com a cor prata para 80 A e vermelho para 100 A. Você fala, caramba, mas eu não poderia confundir, né, o de 100 A com o de 10 A, né, porque são cores vermelhas? Sim, são cores vermelhas. A única diferença é que a base 10 ele é mais parrudo, obviamente, né, do que o base 25. Esse aqui é um exemplo de base 25. Os outros tipos de fusível, né? Fusível NH, alta capacidade, porém baixa tensão. Então, ou seja, alta corrente e baixa tensão. Então, o fusível NH é usado nos mesmos casos do fusível tipo D, porém é fabricado de 6 a 1250 A. Os fusíveis tipo D,
eles vão até 100 A, que já é muita coisa, né? Obviamente. Então o conjunto é formado por fusível e base. Esse tipo de fusível ele é utilizado somente em ambiente industrial. E para garantir a segurança ou colocação e ou retirada do fusível, é feito com esse equipamento aí, chamado de punho saca fusível, né? Então você encaixa ele ali e saca, você não tira ele com a mão. Então, o fusível do tipo NH possui um sinalizador de estado, né, para dizer se está bom, se está queimado, mas não possui cores diferentes, como do tipo D. Então, os fusíveis do tipo NH são recomendados para uso industrial e devem ser manuseados apenas por pessoal qualificado e usa aquela máquina ali. Tá vendo? Para você sacar esse elemento fusível, que tá vendo? Ele tem uma chapinha que encaixa aqui, tem uma chapinha que encaixa lá. Então, esse elemento fusível não tem cores para dizer se está queimado ou se não está. Né? Então, apenas a equipe técnica vai usar um saca fusível para tirar ele daqui, para não criar um arco voltaico, né? E risco de choque elétrico. Repara que até o cabeamento, sendo parafusado, ele é mais grosseiro, né? Ele é mais bruto. Então, o tipo de encapsulamento não pode ser aquele rosqueado, que é para você ter o mínimo contato manual com ele. Como é que eu vou descobrir se ele tem capacidade, se ele está funcionando ou não? Aí é com equipamento para teste de continuidade mesmo. Teste de tensão, está passando, tá, testador de tensão, está passando, não está passando. A classificação NH, né, traduzida do alemão, o N que significa baixa tensão e o H que significa alta capacidade de corrente, né? Então nós temos uma tabelinha, né, que vai representar o número, né, do código do fusível representando a capacidade de corrente, né, de interrupção dele. Então NH00 vai de 4 A a 160 A. NH1 vai de 50 A a 250 A. NH2 vai de 125 A a 400 A. NH3, 315 A a 630 A. Né? Então ele vem essa sigla seguido da capacidade de corrente dele. Já comentei. Então o contator propriamente dito, né? Então o contator ele vai ser uma chave de operação não manual, né, e eletromagnética que tem uma única posição de repouso. Né? Ele vai ser capaz de conduzir e interromper corrente em condições anormais do circuito, inclusive de sobrecargas no funcionamento. Então vamos mostrar a figura a seguir, que vai apresentar os contatos de todos os seus componentes enumerados. Então vamos lá. O contator, por mais que os contatores comerciais tenham, né, um pininho para você testar ele, né, manualmente, mas ele não é um dispositivo manual, ele é um dispositivo eletromagnético. Tá? Então o pininho geralmente fica aqui, assim no meio, ó, é mais para uma inspeção visual. Se ele tiver armado, esse pininho está para dentro. Se ele não tiver armado, esse pininho está para fora. Tá? Manualmente você consegue manipular esse pino, apertar ele, mas é para testar ele fora de estar energizado, não é para você apertar ele energizado para poder funcionar. Tá? Ele é retornado por mola, inclusive. Bom, então vamos lá. Então, número 1 aqui, ó, né, nós temos a parte superior da carcaça. Né? Número 2, núcleo fino. Então você tem lâminas aqui. Número 3, anel de curto-circuito. Né? Se fechar algum curto aqui, tiver algum problema, ele rompe. Essa volta aqui. 4, entreferro. Né? Então é uma estrutura que vai ficar aqui, ó, entre as bobinas. Tá? Então quando você energizar a bobina dele, que nós vamos ver que tem nomenclatura A1 e A2, né? Então quando a gente energizar, ele vai exatamente criar um campo eletromagnético nessas bobinas aqui, né, para fazer o fechamento das chaves dele. Quem é aberto fecha, quem é fechado abre.
Número 7 é o cabeçote dele, a parte bruta dele. Né? Número 8, o núcleo móvel. Então, essa chapa aqui de cima, quando criar o campo eletromagnético, ela vai descer. Essa chapa todinha aqui, ela desce e encosta aqui. Ó, né? Desce o entreferro e encosta. Repara a molinha aqui, ó, né? O 6, ó, mola de curso, ó, tá vendo? Então, o campo eletromagnético vai atrair ele. Desenergizou essa mola, empurra essa chavona aqui de volta para cima, né? Essa chapa aqui, ó, que é o núcleo móvel. Né? O 9 aqui, ó, é o terminal da bobina, é onde você pega o A1 de um lado e o A2 do outro. Né? 10, o contato fixo principal. Tá vendo aqui, ó? Então, quando ele puxa essa chave para baixo, esse contato aqui fecha aqui. Né? 11, capa lateral, essa estrutura aqui de cima. 12, contato móvel principal. Aqui, ó, o 12. Né? O 10, ele está fixo. O 12, com a movimentação dessa haste, dessa peça aqui, né, junto com essa chapa, ele vai fechar aqui, ó, esse contato, vai passar para esse contato. O 13, né, a mola do contato principal. Então aqui tem mola, tá vendo, do contato principal. Repara que ele é mais bruto, tá vendo? Esse contato aqui, ele é chamado de contato de força, ele é mais robusto, tá? O motor elétrico é conectado nele, então ele é mais grosseiro. Esses contatos aqui, ó, aberto e fechado, repara que eles são mais simples, tá? São esses contatos auxiliares aqui, ó, tá vendo? Tudo que você vê auxiliar normal aberto, tá do lado esquerdo nesse caso, e o normal fechado tá do lado direito nesse caso, e a mola do contato auxiliar também. Aí você tem a capa frontal, que é a tampinha aqui de cima, para você ter acesso aos parafusos, ó, né? A parte inferior da carcaça, parte inferior da carcaça, e o sistema de engate rápido. Então, essa pecinha, ele engata por aqui. Ó. Essa pecinha, você puxa ela, ela solta uma travinha. Aí você encaixa ele. Tira essa pecinha, essa travinha, e a travinha trava ele de novo. Né? Princípio de engate rápido. Então, os principais elementos construtivos, né, de um contator são os contatos, o núcleo e a bobina, né? Bem como as molas e a carcaça que está dentro dele. Então, no contator, temos os contatos principais e os contatos auxiliares. O contato principal, né, vai ser o de ligação, que, estando fechado, né, conduz correntes para o circuito principal, que chamamos de contato de força. Tá? Então, o contato principal de um contator são dimensionados com o objetivo de estabelecer e interromper correntes de motores, podendo ainda acionar cargas resistivas, capacitivas e outras. Tá? Como assim cargas resistivas? Aquelas resistências de aquecedor. Tá? Então, pode ser armado por um contator. Reatores capacitivos, para você acionar várias lâmpadas. Então, pode ser acionados também por um contator. Já os contatos auxiliares, né, são dimensionados para a comutação de circuitos auxiliares, para comando, sinalização. Comando, gente, é o que literalmente você faz o start e stop, faz ele funcionar, girar, faz ele parar, faz ele girar para um lado, faz ele girar para o outro. Então, tudo isso está relacionado no grupo dos comandos. Tá? Sinalização, para dizer se ele está energizado ou se ele está parado. Né? Intertravamento elétrico. Intertravamento é o seguinte: se eu apertar um botão e fizer o motor girar para um lado, eu não posso, em hipótese alguma, fazer ele voltar, girar para o outro. Eu preciso desligá-lo e fazer ele girar ao contrário. Porque senão eu jogo 127 numa bobina, ele está girando nas bobinas, ele vai girar para um lado. Se eu mandar para o outro lado, ele vai jogar 127 oposto. Vai fechar curto, né? Dois vetores, mesma magnitude no sentido oposto,
fecha curto e o motor vai queimar, né? Então, intertravamento é um recurso elétrico que vocês vão aprender, né, para quando você mandar ele girar para um lado, ele não girar para o outro, ok? O formato dos contatos auxiliares, né, está de acordo com a função normalmente aberto ou normalmente fechado, podendo ainda ser, né, adiantados ou retardados, dependendo da linha e do modelo do contador utilizado. Outra informação importante, tá? Você vai ver no chão de fábrica, no canteiro de obra, por aí vai, o pessoal falando contactor, tá? Totalmente equivocado. Tá? Nenhuma bibliografia técnica chama de contactor. Outros ainda pioram a situação, chamam de contactora, ok? Então, contatora não existe, contactora não existe, contactor não existe, tá? A maioria fala dessa forma, inclusive professores, escola técnica, por aí vai, chama dessa forma, tá? Mas está totalmente equivocado. O nome do dispositivo é contator, ok? Então, o formato dos contatos auxiliares está, né, de acordo com a função normalmente aberta e normalmente fechado, que pode vir em inglês NO, né, de open, e NC de close, ok? Então, normalmente aberto, normalmente fechado, podendo ainda ser adiantados ou retardados. Então, se você precisar de um contator que faça a comutação dele muito rápida, abre, fecha, muito rápido, você precisa comprar um contator que seja adiantado. Obviamente são mais caros. Dependendo da linha e do modelo do contator utilizado. Bom, então aqui está uma imagem, né, do contato principal, aqui são os contatos de força, né? Então tá aqui, ó. Olha o botão que eu falei. Essa plaquinha aqui é uma plaquinha que você saca ela, tá? A plaquinha branca de plástico, que você possa escrever nela ou colar uma etiqueta, denominando, dando nomenclatura a esse contator, tá? De acordo com a BNT NBR 5444. Eu quero fazer chamar de K1. K é a letra para relé de potência, tá? E 1 porque é o primeiro ou o único. Então começa com K1 se tiverem 2, K1 e K2 se tiverem 3, K1, K2 e K3, por aí vai, tá? Então esse contator aqui, por exemplo, ele é um contator trifásico, né? Então tá aqui, né? Vai entrar fase 1, fase 2, fase 3, vai sair fase 1, fase 2, fase 3 para o motor, tá? E aqui está o contato auxiliar dele, ó. Repara como o contato auxiliar, até o tamanho para o parafuso aqui, para acessar com a chave, ele é menos grosseiro, né, do que esses três embaixo, esses três em cima. Então, quando cria aqui, ó, estão o acesso para as bobinas, ó, tá vendo? Você fica A1 e A2. Então, se você tem A1 aqui, você tem o A2 do outro lado também, para você conectar A1 e A2, né? Ou A1 e A2. Então, quando energiza A1 e A2, são os contatos da bobina, que ele vai criar um campo eletromagnético, vai atrair aquela chapa, e todos os contatos aqui que forem abertos vão fechar para energizar o motor, dos contatos de força, do comando de força, e os contatos auxiliares para auxiliar, né, os comandos elétricos, que é a parte lógica, né, que vai dizer se é para ligar, se é para desligar, se é para virar para um lado, se é para virar para o outro. E essa chavetinha aqui, ó, que é o sinalizador de que quando ele não está energizado, essa chavetinha está para fora. Quando está energizado, ela está para dentro. Então você com ele na bancada, você consegue testar se essa chavinha está para fora ou para dentro, se ele vai armar ou não armar, ok? Outros modelos, essa chavinha aqui, ela não é lisa. Ela tem uma espécie de um engatezinho, né? Tem um furinho. Aí existem módulos de contatos auxiliares que você encaixa aqui em cima e perfeitamente o módulo,
né, faz um engatezinho mecânico, faz um elozinho, né, ele trava ali, que quando essa pecinha desce, ela puxa a pecinha do módulo de expansão. Aí você vai ter mais contatos abertos e fechados ali, né, para contatos auxiliares. Aí quando ele desce, ele puxa essa travinha e os contatos, né, são acionados junto com esse, do mesmo jeito que esse contato auxiliar que vai ser acionado, os de cima também. Acabou que eu não coloquei a foto, eu poderia ter colocado uma foto aqui de um contato auxiliar do tipo módulo, né, para encaixar aqui em cima. Eu não coloquei, mas se você jogar no Google você consegue ver essa informação. Bom, simbologia dos contatores, né? Então, o conjunto, né, dos contatos principal e dos contatos auxiliares, como a bobina, vamos ver aqui embaixo. Tá? Então, simbologia de um... Olha aqui, tá vendo? Contatora, tá vendo? Não existe escrever dessa forma aqui. Ó. Contatora, tá vendo? Não existe, é contator. Você pode buscar nomenclatura em norma, você pode buscar manual que vai ser dessa forma. Você buscar em livro ou imagem de internet, você vai ver como o cara aprendeu, ele vai e escreve, né? Aqui, por exemplo, ó, simbologia com os contatos principais auxiliares, fonte da VEG. Ó. Então, tu pega lá o manual da VEG, aí tu vai ver perdidamente escrito contatora. Aí você pega o manual do dispositivo, vai ver escrito contator. Né? Você vem em norma técnica, escrito contator. Então, vamos lá. Então, a bobina do contator, você vai energizar... Oi, alguém abriu o áudio? Alguém está com dúvida? Não, acho que foi só alguém entrando na aula. Vamos lá. Então, quando você energizar aqui a 1 e a 2, ele vai criar um campo eletromagnético e as chaves que forem fechadas vão abrir, as chaves que forem abertas vão fechar. Tá? E aqui, ó, tá vendo? Os três contatos de força entra no L, L1, L2, L3, sai no T, T1, T2, T3, ok? Ou por numeração, né? Lembra da numeração dos pontos de um motor? Né? Então você tem a numeração 1 para 2, 3 para 4, 5 para 6, correto? Também tem aquelas nomenclaturas RST, ok? Só que são nomenclaturas que elas caíram em desuso, porque o RST, o R não representa palavra nenhuma, o S não representa palavra nenhuma, o T não representa palavra nenhuma. Né? Alguns equipamentos ainda vem escrito RST, mas também vem o L1, L2, L3. Tá? Então, o L é de line, né? De linha 1, linha 2, linha 3, que se representa fase 1, fase 2, fase 3. Ok? Tanto é que nessa imagem aqui, ó, não dá para enxergar agora aqui, ó, L1, L2, L3, mas dá para enxergar aqui embaixo, ó, T1, T2, T3. E os números, tá vendo? Reparou? Vamos lá. Então, repara aqui uma coisa interessante, ó. Normal aberto, normal aberto, normal fechado, normal fechado. Notem que normal aberto, o número é final sempre de 3 para 4, ó, final de 3 para 4, e normal fechado, final de 1 para 2. Isso vale inclusive, tá, para botões, para botoeiras de acionamento. Então, se você pega um equipamento, tá, e no olhômetro você enxerga 3, 4, 13, 14, 23, 24, 33, 34 ou 43, 44, pode sem medo que é contato aberto. Agora, se você vê 1 e 2, 11, 12, 21, 22, 31, 32 ou 41, 42, pode ter certeza que serão contatos normalmente fechados, tá? Então, nota que a linha tracejada que indica que o contator foi energizado pela bobina aqui, ó, os contatos auxiliares e os contatos de potência, né, mudam, né, de posição de forma simultânea. Então, por exemplo, energizou esse tracejado, vai para a sua direita. Então, contato aberto fecha, contato aberto fecha, contato fechado abre. Tá?
Bom, sistema de acionamento dos motores. Então, o acionamento dos contatores podem ser realizados, né, com corrente alternada ou contínua. Podem ser, né, dotados de sistema específico, com bobina núcleo, para cada tipo de corrente. As nomenclaturas de contatos e contatores, né, seguem a identificação de acordo com a IEC, né, a norma IEC 947, item 4, né, divisão 4. Então, a identificação dos terminais de contatores e de relés associados fornecem, né, informação sobre a função de cada terminal, né, ou de sua localização em relação aos outros terminais e demais aplicações. Então, a seguir, vamos falar dessas definições dessa norma e dos respectivos comentários. Então, vamos lá. Eu já tinha comentado, né, mas agora a gente está falando baseado em norma. Então, bobinas e terminais, né, do circuito principal, que chamamos de circuito de potência. Então, as bobinas são identificadas de forma alfanumérica, né, A1, A2. Os terminais do circuito principal, que aí vai ser monofásico ou trifásico, né? Monofásico, bifásico ou trifásico, né? São identificados por números unitários, né? E por um sistema alfanumérico. Então, por exemplo, número 1, L1, número 3, L2, número 5, L3. E seus pares, né, voltando-se para a rede da fonte. E os terminais 2, 4 e 6, que são os pares, né, para T1, T2 e T3, para a carga, ok? Então, nós chamamos de linha, que são as entradas, e terminais, que são as saídas. Por isso que é L para entrada e T para saída. Bom, terminais de contatos auxiliares. Então, os terminais de contatos auxiliares devem ser marcados ou identificados no diagrama por meio de figuras com 2 números a saber. Então, a unidade, né, representa a função do contato e a dezena, que representa a sequência da numeração. Como eu comentei com vocês, ó, contato normalmente aberto. Então, o primeiro contato inicia com o número 13, né, e finaliza com o número 14, né, final 3 para 4. Então, a sequência dele, né, por exemplo, se for fechado, 23, 24. Se for aberto, 23, 24. Se for fechado, 21, 22. Então, você não pode ter, por exemplo, 13, 14, 11 e 12. É sempre crescente, tá? Se iniciou como 13, 14, continua 21, 22. Ah, eu tenho outro fechado, 31, 32. Eu tenho outro aberto, 43, 44. Ok? Encerra na casa dos 40. Então, os números de função e sequência. Os números de função 1 e 2, como eu comentei anteriormente, são próprios de contato normalmente fechado, e 3 e 4 são próprios para contato normalmente aberto. A norma diz, né, que terminais pertencentes a um mesmo elemento de contato devem ser marcados com o mesmo número de sequência, né, como mostra na figura. Então, aqui na esquerda para a direita, 1 para NA, né? Peraí, rapidinho. 1, contato NA, 2, contato fechado. Ah, tá na sequência aqui, ó, né? 1, contato aberto, 2, contato fechado, 3, contato fechado, 4, contato aberto. Tá? Você poderia mudar essa sequência, poderia botar aberto, aberto, fechado, fechado, sem problema, mas a sequência mantém, tá? Final 3 para aberto, final 3 para 4 aberto e final 1 para 2 fechado. Aí, quando a bobina energiza, esse pontilhado representa que todos vão trabalhar juntos. Perfeito? Esse contator aqui da imagem, tá, não é um contator de potência, não liga em motores elétricos. Ele é um contator de comando. Ele vai ter aqui embaixo também, ó, a bobina A1 e A2 para serem energizadas. E ele vai acionar todos esses caras aqui, essas chavinhas, todas juntas, né, NO, normal open, tá vendo? A imagem está até ao contrário aqui, ó. Esse cara está ao contrário em relação a esse cara aqui, ó. Ele está espelhado, tá? Essa imagem aqui ela está espelhada.
13 para 14, 21 para 22, 31 para 32 e 43 para 44. Está espelhada essa imagenzinha aqui. Bom, critérios para a escolha de um contador, né? Então, para você ter uma escolha correta dos contadores que irá utilizar, precisa saber, né, de algumas observações, de alguns critérios. Então, tá aqui, ó. Categoria de emprego, né, que vai determinar as condições para a ligação e interrupção da corrente, né, e da tensão nominal de serviço. Correspondente, né, para utilização normal do contador nos mais diversos tipos de aplicação de corrente alternada e corrente contínua. Tensão de comando, né? Então, critérios empregados após a definição, né, do tipo de contador a ser utilizado, juntamente, né, com a frequência da rede. Diferencia-se pelo sistema utilizado, sendo usual a tensão de corrente alternada, né, e com menor incidência em corrente contínua. Frequência de manobras, né? Vai informar o número de manobras por horas, né, que o contador deve realizar. Essa é uma informação importante, né, pois quanto maior esse valor, menor será a vida dos contatos. Né? Se você... em uma hora eu acionei e desacionei 100 vezes. Então uma hora vai produzir uma fadiga mecânica mesmo, né? Aciona, desaciona, aciona, desaciona. Até por impacto dos contatos. E a quantidade de contatos auxiliares, né? A quantidade depende da necessidade, né, do comando, intertravamentos e sinalizações constantes do circuito. Se você deseja que ele acione mais dispositivos, você vai ter um contador que tem mais contatos ou que tenha contatos auxiliares externos, né, que você acople a ele. A figura abaixo vai mostrar o comportamento das cargas resistivas, né, indutivas e capacitivas na hora da partida do motor. Então, exemplo, resistência para aquecimento. Você tem uma piscina de água aquecida, você tem uma caixa d'água, né, que toda vez que vai ter a circulação de água, eu quero que acione uma resistência para aquecer aquela água que passa pela tubulação, né? Então, você vai utilizar o mesmo contador para isso. Então, olha aqui, ó, pico de corrente na ligação, tá? Em 20... em poucos milissegundos. Tá meio ruimzinho de enxergar ali. 20 e poucos milissegundos, né? Então, aqui, ó, 20 e poucos milissegundos. Ele aqui, ó, o valor de corrente para ele, ó, a partida dele vai ser um período transitório. Então, não tem grande dificuldade de acionamento. O caso de um motor trifásico, né, com rotor em curto-circuito, ao pico de corrente de ligação, ó, tá vendo? Em aproximadamente 8 segundos, né, e alguns poucos milésimos de segundos. Olha o fator de potência dele, tá vendo? Baixíssimo, 35%. Então, quando dá a partida no motor, ó, como é que ele sofre para poder manter estável, né, o acionamento dele. E para a carga capacitiva, né, no caso... Achei que vocês tivessem mandado mensagem aqui. Então, no caso de banco de capacitores, para correção desse fator de potência, ou para caso de lâmpadas, né? Então, aqui, ó, picos de corrente na ligação muito elevado, né? Então, aqui em torno de 60, corrente nominal, né? 60 ampere. Então, aqui, ó, os contatos básicos devem ser adaptados à manobra de capacitores, diminuindo o efeito de pico, que acontece, né? Diminuindo o efeito de pico através de resistência indutivas ligadas em série. Então, aqui olha os picos que ocorrem quando ele está acionado, tá vendo? O capacitor, como uma espécie de filtro, né, minimiza isso.
Porque se o indutor atrasa a corrente, o capacitor atrasa a tensão, você mantém ele em fase. Bom, relé de sobrecarga, que são os famosos relés térmicos, né? Bom, relés de sobrecargas são dispositivos baseados no princípio da dilatação de partes termoelétricas, são os contatos bimetálicos dele. Tá? A operação de um relé está baseada nas diferentes dilatações que os metais apresentam quando submetidos a uma variação de temperatura. Né? Então, os relés de sobrecargas eles são utilizados para proteger equipamentos elétricos, no caso de motores, transformadores, né? De um possível superaquecimento. Só que esse superaquecimento está relacionado à corrente dele. E o relé de sobrecarga você consegue ajustar essa corrente dele. Tá? Então você consegue determinar, né, um volume de intensidade de corrente que, se o teu motor, enquanto sobrecarregado, atingir, já desarme o comando elétrico. E o comando elétrico é quem exatamente liga o contator, que vai passar energia elétrica para o motor trifásico ou monofásico. Né? Então ele entrou em sobrecarga, ele vai desarmar o comando elétrico, que vai desarmar o comando de força do motor. Então, o superaquecimento de um motor pode ser causado por sobrecarga mecânica na ponta do eixo, né? Aí ele vai consumir mais corrente elétrica, vai superaquecer. Tempo de partida muito alto, né? Você demora muito a dar a partida do motor. Rotor, se estiver bloqueado, né? Travado, ele vai aumentar o consumo de corrente elétrica para poder destravar e funcionar. Vai consumir mais corrente elétrica para realizar o mesmo trabalho. Falta de uma fase, né? É trifásico, então está com menos uma fase. Aí vai funcionar mal, vai funcionar roncando. Então ele tende a consumir mais corrente elétrica, incremento de corrente elétrica, ou seja, sobrecorrente, né? Para poder realizar o mesmo trabalho. Aqui que vai acontecer? Vai aumentar a sobrecarga dele e esse relé térmico, que é o relé de sobrecarga, tende a atuar. Então, o relé térmico de sobrecarga ele pode ser dividido em duas partes. Circuito principal, ou chamado circuito de potência, né? Que é composto pela carcaça do material isolante, né? E 3 bimetais de aquecimento. Alavanca de desarme, terminais de entrada L1, L2, L3, que é o comando de potência, e os terminais de saída T1, T2, T3, que vai ser acoplado ao motor. Ou seja, acho que vai aparecer uma fotinho dele aqui já já. Ou seja, se você ligar o seu motor, disjuntor, contato de força e motor elétrico, vai funcionar, mas se o motor entrar em sobrecarga, você só vai ter disjuntor como proteção. Já o relé de sobrecarga, você vem com a alimentação trifásica, que vai passar, né, pelo contator, pelos contatos de força, acoplado, como se fosse um parasita, ao contato de força o relé térmico, aí o motor elétrico você vai ligar no relé térmico, que é o relé de sobrecarga. Então, circuitos auxiliares ou de comando, né, dos contatos auxiliares NA e NF, né, normal aberto, normal fechado, por onde circula a corrente de comando, botão de regulagem, né, e botão de rearme, né, que é o reset, botão de seleção manual ou automático. O que acontece? Vamos falar primeiro do botão de rearme, né? Então, o botão de rearme é tipo aquele botãozinho do contator, só que esse aqui necessariamente ele é na cor vermelha, que é para chamar a atenção, né? Bom, então quando o relé térmico entra em operação, ele entra, né? Ou se você tiver que simular a sobrecarga, você pressiona ele, né? E ele tem uma molinha, ele é pulsador, né? O botão de seleção manual e automática ele é muito importante. O que acontece? Esse botão eu indico você deixar sempre na condição de manual. Por quê? Se ele entrar em sobrecarga, ele desarma e não volta.
né? O automático ele desarma e volta. Aí você fala, caramba, pô, mas deve ser um saco, né? Toda vez que ele entrar em sobrecarga, ele simplesmente desarmar. Deve ser muito ruim isso. Toda hora tem que ir lá ficar dando start novamente no comando. Só que assim, se ele está desarmando, é porque tem alguma coisa ali que não está legal. Ou mal dimensionado, ou funcionando mal, ou sobrecarga no eixo do motor. Né? Alguma coisa não está legal para ele estar desarmando. Ou simplesmente um ajuste errado, né, na chavezinha com valores, né, de corrente elétrica que vai proporcionar um valor diferente de temperatura. Né? Somente. Então aqui, bimetal, né, de compensação da temperatura, que dá condições ao relé de operar na faixa de menos 20 graus Celsius a 50 graus Celsius, sem modificação da curva de desarme. Tá? Com a circulação da corrente nominal, do motor, para o qual, né, o relé está regulado, os bimetais eles se curvam. Né? Eles se curvam. Isso acontece porque o bimetal é uma liga de dois materiais, né, com um coeficiente de dilatação diferente. Então eles atraem. E a curva bimetal, né, dá para o lado do material de menor coeficiente. Né? Então ele vai fazer uma deformação ali, interrompendo, né, o contato elétrico. Então aqui o que eu queria falar para vocês, né? A imagem. Vou mostrar. Então os terminais do circuito principal dos relés de sobrecarga devem ser marcados da mesma forma, né, que os terminais de potência dos contatores. Então aqui, ó, entrada ó, L1, L2, L3, que é por essas chapas aqui, essas lâminas, esses condutores, vamos falar assim, que nem todos são de chapa, né? São de condutores. Então, ó, por aqui que é a entrada. Então esses três condutores, três pinos, eles vão ligar na saída dos contatores. Né? Então vai ficar agarrado nele. E a T1, T2 e T3 é onde você liga a carga, onde você liga o motor, que são nesses três contatos brutos aqui. E o NA e NF estão aqui, nesses parafusos menores. Tá? O NA é utilizado para sinalização e o NF para desarmar, né, o comando elétrico. E o pontilhado representa também que quando energizado, né, ele manipula todos ao mesmo tempo. Inclusive essa aqui é a simbologia de relé térmico. Tá? Essa bolinha aqui com a volta amarela é que é o ajuste, né, de intensidade de corrente que você vai dizer que ele é capaz dentro da faixa dele. E esse vermelhinho aqui que é o botão para você visualizar, né, que ele está armado. Ele arma quando ele entra em sobrecarga. Aí ele arma. E nessa imagem aqui não tem, mas ele tem uma outra chavetinha, né, que você aciona para manual e automático. Nesse desenho aqui não tem disponível. Mas você fica um terceiro item aqui nessa cabeça, que é uma chavezinha que você ajusta com uma ferramenta, uma chave de fenda. Você ajusta ali uma chavinha para automático e manual. Aqui, ó. Perfeito. Essa chavinha aqui, ó. Essa chavezinha que você ajusta para manual ou automático, né? Essa outra chave é a intensidade de corrente dentro da faixa de operação dele. E esse botãozinho aqui é o de armado e desarmado. Tá? Os parafusos de acesso, ó, repara, ó, 97, 98 para normal aberto e 95, 96 para normal fechado. O normal fechado está nas extremidades. Então o contato aberto é para ligar uma lâmpada, um sinalizador, para dizer, né, no quadro elétrico lá, para acender, sinalizar que o relé térmico armou. Né? E o normal fechado é para você associar ao comando elétrico.
ok? Então ele pode ser com contato comutador, né? Tipo reversor, ou com duplo contato. O normal aberto, o normal fechado, que é como está aqui, né? 95, 96, ó. Pô, mas fechado não é final 1 para 2? Aberto não é 3 para 4? Sim, para contatos normais, auxiliares. Para contatos de equipamentos específicos, aí cada um tem a sua numeração. Até para que você pegue uma planta elétrica, de um comando elétrico, você saiba identificar, né? Quem é contato fechado de um relé térmico, quem é contato fechado de um contator ou de uma botoeira, por exemplo. Bom, relé de sobrecarga, né? O relé não deve ser dimensionado com a corrente nominal, pois se houver necessidade do motor, né, ser utilizado com fator de potência acima, né, o FS acima de 1, né, o relé térmico, que geralmente é acima de 1, 1,15, 1,25, o relé térmico não permitirá tal corrente, né? Ele vai ficar desarmando, mesmo que o motor suporte essa situação. Então, o ajuste da corrente deve ser feito da seguinte forma. O ajuste aqui, ó, né, da corrente deve ser feito da seguinte forma. Então, você vai pegar qual é a corrente nominal do motor, tá? E a corrente do relé de sobrecarga que você quer ajustar. Então, o teu fator de serviço, né, quem informa isso é o motor. Lembra o FS do motor? 1,15, 1,25. Se for 1,15, ótimo, você usa 1,15. Se for qualquer valor ou igual a 1,25, qualquer valor acima de 1,15, você já usa na matemática 1,25, ok? Inclusive para disjuntores, tá? Fator de serviço 1,15, 1,15, ou menor, né? Fator de serviço igual a 1, vai usar 1,15. Fator de serviço igual a 1,15, perfeito, 1,15. Fator de serviço igual a 1,20, você já vai usar 1,25, ok? Então você olha na placa do motor o fator de serviço, então bota aqui 1,25, por exemplo. É a corrente nominal do motor, que está na plaquinha lá, e você vai ter uma ideia, né, qual é a corrente de trabalho que você vai colocar, ajustada no relé térmico, para que o relé térmico, assim que parta o motor, não desarme o relé térmico. Então, características de operação. Quando a corrente nominal do motor, corrente nominal do motor, né, o IN, é a característica básica de escolha da faixa de corrente de um relé. Serve, inclusive, né, para seu ajuste por meio de um botão de regulagem, que tem o ajustezinho que eu falei para vocês. Características da rede. A influência da frequência sobre os valores de desarme pode ser desprezada, né? O maior valor de tensão admissível para o relé é sua tensão nominal de isolação, né? Então, a tensão nominal dele vai ser tensão de isolação. Então, o maior valor da tensão admissível para o relé vai ser exatamente essa tensão. E o número de manobras, né? Então, a correta proteção de um motor com relé de sobrecarga é garantida pela operação contínua, né? Ou para uma frequência de manobra de até 15 manobras por hora, né? Então, após cada manobra, os bimetálicos do relé deverão ter tempo para resfriar, voltando à posição original dele, para poder armar de novo. Então, se você bota um relé para fazer chaveamento numa frequência de 60 Hz, armar e desarmar, ele não vai suportar, não vai durar. Então, por exemplo, 15 manobras entre acionar, estava normal, aí acionei, normal, acionei, né? No máximo 15 manobras por hora. Bom, relé de falta de fase. Esse vai ser um relé, né, que vai ser um componente eletrônico que vai monitorar o circuito elétrico, verificando a presença ou não das três fases. Então, se uma fase faltar, ele prontamente
já vai desarmar, né, o circuito. Não vai funcionar roncando, não vai funcionar mal. Então, ele desliga caso isso ocorra, evitando que a máquina funcione com falta de fase. Alguns modelos, né, verificam também a presença do neutro. Então, sendo então chamado de relé de falta de fase e falta de fase e neutro. Tá? Então, a ligação desses componentes exige um circuito apropriado com dispositivos de controle à distância, né? Start-stop, né? Integrados a um contator, por exemplo. Então, falta de fase desarma o comando elétrico, vai ter um contator auxiliar, desarma o comando elétrico, que vai desarmar o contator, que vai desenergizar o motor. Pois a atuação, né, ocorre com a modificação da posição de um contator auxiliar, que então deve atuar em um circuito de comando. Normalmente, né, o contato que deve ser conectado em série ao circuito é o contato normal aberto. Então, quando energiza, ele fecha, funciona normal. Se tiver uma fase, ele abre. Então, pois fecha assim que recebe os condutores energizados da rede. Então, aqui, ó, a rede trifásica, ó, fase 1, fase 2, fase 3 e o neutro, né? E circuito de força aqui, ó. Então, entra a fase, ó, e vai, energizou ele, ó, né? Bifásico aqui, ó. Pegou uma fase, pegou outra fase, ele energizou. Faltar uma fase, ele vai abrir aqui e vai interromper a passagem das 3 fases para o motor. Agora, relé de sequência de fase, que é o sequencial. Então, esse tipo de relé ele é utilizado na sequência de fase para sistemas trifásicos. Tá? E serve para a detecção da inversão da sequência das fases RST, ou L1, L2, L3. Tá? Então, o relé de fase ele não comuta, bloqueando o sistema do comando de sistema. Deixa eu ver se falta falar alguma coisa aqui. Não, ele só serve para isso. Você detectar se ele está as fases invertidas. Tá? Fazer o motor girar para um lado ou para o outro, por exemplo. Bom, relé de proteção PTC. Né? Então, esse relé ele vai ser utilizado em motores que usam sondas, né, de sensores PTC, que PTC é coeficiente de temperatura positivo. Ele é um tipo de resistência que varia, né, chamado de termistor, é uma resistência que varia abruptamente, né, com o valor de temperatura, alterando o valor de resistência. O gráfico dele ele é diretamente proporcional. Tá? Ele, se aumentar a temperatura, aumenta a resistência, se baixar a temperatura, baixa a resistência. Então, a instalação, né, de um PTC desse, ó, tá vendo? A instalação de um PTC ela é feita no meio das espiras do motor elétrico. Então, geralmente, é ligado um PTC por fase, para fase 1, para fase 2, para fase 3, ligados em série, protegendo, em série, né, com os condutores, protegendo o motor de qualquer aquecimento no enrolamento, em cada bobina. Né? Como você pode ver aqui, você tem enrolamento do motor, tá vendo? Aí você vai ter um para cada fase, então protegendo a fase. Qualquer aquecimento ali, ele rompe, né? Faz uma espécie de fusível. Ou varia a resistência por bobina, né? Bom, o nosso clássico disjuntor. Então, os disjuntores são dispositivos destinados à proteção, né, de circuitos de distribuição. Atualmente, é o dispositivo mais comum de proteção em baixa tensão. Além disso, são empregados para efetuar a proteção elétrica no circuito com a detecção de sobrecorrente, né, e da abertura do circuito. Então, além de fazer a proteção elétrica, né, o sobrecorrente, ele vai abrir, ele vai interromper, né, toda a energização do circuito. Permite comandar por meio da abertura ou fechamento voluntário, ou seja, você
tem que energizar ele, sobrecarga. Tem que fechar ele, né? Então, sobrecarga. São os respectivos circuitos que estão instalados tanto na entrada dele quanto na saída dele. Geralmente na entrada dele você coloca fusível, na saída dele você energiza as suas cargas. Em sua grande maioria dos disjuntores, né, são termomagnéticos, equipados com disparadores térmicos, que possuem característica considerada, né, de longa duração. E disparadores eletromagnéticos são os instantâneos, né? Geralmente são montados em quadro de distribuição. Então tá aqui um exemplo. Você tem a entrada dele por esses 3 parafusos aqui e a saída dele, né, por outros 3 parafusos. Perfeito? Então esse caso aqui armou, ele é um disjuntor trifásico. Então o funcionamento de um disjuntor, né? Uma alavanca do disjuntor, o acionamento dele, né, aciona um bloco de contatos principais e outros de contatos auxiliares, se for um disjuntor de contato auxiliar. Né? Ao mesmo tempo, é que comprime um jogo de molas de abertura. Ao fim, né, o curso dos contatos, ao fim do curso dos contatos, uma trava mantém o mecanismo na sua posição de acionado, né, e as molas comprimidas. Então, de maneira simplificada, vamos olhar aqui, ó. Disjuntor, ele é basicamente um interruptor, junto com o relé térmico, junto com o relé eletromagnético. Então, a função do interruptor é você ligar ou desligar ele, a função do térmico dele é para sobrecarga, né? E a função do relé eletromagnético é para curto-circuito. Então, o curto-circuito, né, ele é energizado, ele cria um campo magnético. O curto-circuito anula o campo magnético. O que ele faz? A mola desarma ele e a mola empurra a chave de volta para a posição inicial. A alavanca, né? Essa alavanca aqui, ó. Essa alavanca aqui. O comando de abertura, né, de abertura direta ou através de disparadores, né, irá retirar a trava e liberar o mecanismo que provocará a separação brusca de contato fechado por meio de liberação da mola comprimida de abertura. Como eu falei, né, você armou ele tem uma molinha, ele é difícil de armar. Armou. Né? Eu fazer plaque, armou, beleza. Então, se possui uma sobrecarga ou um curto-circuito, o campo eletromagnético ali é anulado e a mola empurra ele de volta. Então, a interrupção de corrente que ocorre na abertura tem um valor máximo, que vai ser chamado de capacidade de interrupção. Então, a figura ao lado vai mostrar essas fases, né? Então, o disjuntor ligado, né? Disparadores em repouso. Então, aqui, ó, disjuntor, estado de, né, ligado aqui, ó, para a esquerda, alavanca de acionamento. No ligado. Então, ele vai ter aqui, ó, um botão de teste dele, para você pressionar e fazer o teste de funcionamento. Disparador magnético no repouso. Disparador térmico, né, no repouso, no estado frio ou no estado aquecido em equilíbrio térmico. Então tá aqui uma bobinazinha, tá vendo? Então quando você fecha essa alavanca, você vai comprimir essa mola, porque puxa ele de volta, né? Então aqui o borne de entrada, ó. Então entra a tensão aqui, né? E ela aqui, ó, vem para cá, ó, fica disponível, ó, energiza o disparador magnético, né? E o disparador térmico tá aqui em paralelo, né? E vem para cá, ó, contato de força dele, que é o contato bruto dele, e vem para o borne de saída. Então essa é a condição normal dele, ó. Vem a tensão por aqui, dá a volta e vai para o borne de saída. Quando acontece uma sobrecorrente aqui, né, o que esse disparador magnético faz? Ele vai disparar aqui, ó, e ele vai abrir, forçar a abertura dessa chave.
Então, desenergizou, essa mola puxa a chave de volta para cá, para o estado desligado. Tá vendo? Ó. Olha o que acontece aqui. Então, a interrupção de corrente que ocorre na abertura tem um valor máximo, que é chamado de capacidade de interrupção. Então, o disparador magnético, a proteção contra corrente de curto-circuito, atua instantaneamente. Ele atua instantaneamente. O disparador térmico, a proteção contra a sobrecarga, não atua instantaneamente. Né? Ele vai levar alguns segundos ali, talvez horas, né? O disparador térmico. Mas o disparador magnético é instantaneamente. Ele vai disparar aqui, ó, abrindo a chave e se abriu a chave, então a energização vai ser ao contrário aqui, ó, do térmico, né? Então, se abriu a chave desenergizou aqui, né? Então vai desenergizar o lado de cada bobina, né, do disparador magnético, e a mola vai desenergizar tudo aqui. Aí a mola puxa, né, a alavanca novamente. E o caso desarmado, desligado para um lado ou ligado para o outro. Nem todo disjuntor ele para no meio, né? A maioria dos disjuntores eles são dois estados sólidos, desligado ou ligado, desarmado e armado. Tá? Esse exemplo aqui tem o caso de desarmado. Então, são as etapas de funcionamento do disjuntor, né? Então, esse caso agora aqui é o último, ó, desarmado, atuação dos disparadores. Então, ele depende de ser disparado para poder armar ou desarmar. Né? Mas os mais convencionais você faz isso aqui manualmente e não tem botão de teste. Então, essa chave aqui para esse exemplo, ela está aqui mais para você também testar ou visualizar quando ela está armada ou desarmada ou desligada. Os disjuntores apresentam 4 seguintes características. Tem a atuação multipolar, ou seja, podem ser utilizados em todas as fases, né? No caso trifásico. Ao caso do fusível, ao contrário do fusível, que o fusível é um por fase, né? Evitando a operação desequilibrada do equipamento trifásico. Então, se tiver que armar, ele arma todo mundo, se tiver que desarmar, ele desarma todo mundo. Então, não acontece de você armar fase a fase o teu motor, né, e tendo problema de superaquecimento, sobrecarga. Já o fusível não. Se romper um de uma fase, só desarma uma fase. Então oferecem larga margem, né, de escolha, né, de correntes nominais. Podem ser religados, né, sem necessidade de substituição. Ou seja, desarmou, ele não estraga. Você vai lá e arma novamente. Possui característica de tempo versus corrente, né, não afetando correntes que provocam outros disparos. E a proteção e utilização deles. Ó. Então, os disjuntores possuem 2 tipos de proteção: contra sobrecorrente, né, casos pequenas e moderadas, por meio de disparadores magnéticos ou térmicos, e contra corrente de curto-circuito por meio de disparadores magnéticos. A utilização dos disjuntores, né, em motores, no caso, deve ocorrer somente quando houver a seguinte situação: comando local, né, frequência de operação muito baixa, ele tem que desarmar, né, ou pouco espaço. Então, as simbologias, estou vendo, para monofásico, para bifásico, chamado de bipolar, e para trifásico, chamado de tripolar, né, junto com as simbologias baseadas na norma, né, de acionamento. Ok? Então, repara que o bifásico ou o trifásico, a alavanca por fase aqui, ó, ela é unida para fazer de uma vez só você mexer com, né, as 2 fases ou as 3 fases. Nunca, em hipótese alguma, utilize 2 disjuntores para bifásico, né, ou 3 disjuntores para fazer o trifásico. Você não pode armar cada fase separada. Bom, e o quadro a seguir vai apresentar, né, o modelo de disparo de disjuntor.
né? Então está aqui, o disparador de sobrecorrente térmico, né? Tipo de disparador. Então, aplicação, proteção contra sobrecarga. Se for um disparador de sobrecorrente eletromagnético temporizado, é proteção seletiva contra curto-circuito. Né? Temporizado porque assim, eu não quero que toda vez que ele dê um pico, ele entenda que é um curto. Toda vez que ele arma, ele entende que é um pico sendo um curto. Então, disparador de sobrecorrente instantâneo, né, contra curto-circuito. Disparador de sobrecorrente eletrodinâmico, né, com proteção contra curto-circuito com limitação de corrente. Disparador de subtensão, né, proteção contra subtensão, comando à distância, por exemplo, intertravamento. Então, se proporcionar uma tensão menor, né, ele protege. Disparador à distância, desligamento à distância, se você precisar. Disparador de redes em malha, né, proteção seletiva em redes de malha. Então, que é o ideal você usar um disjuntor para comando elétrico e um disjuntor para comando de força. Considerando sua utilização, os disjuntores podem ser classificados, né, em disjuntores ligados diretamente à carga, né, que são aplicados em carga como motores, capacitores, fornos elétricos, por exemplo. Disjuntores de distribuição, né, que são aplicados em circuitos de proteção, geradores, né, de transformadores e dos cabos de distribuição. Disjuntores de acoplamento ou de potência, né, que são, né, interruptores que devem ter alta capacidade de interrupção, tendo em vista os valores de curto-circuito que costumam ocorrer, né, em subestações, quadros gerais de distribuição, por exemplo. Então, a tabela seguinte vai mostrar os tipos de disjuntores, ó, de acordo com a VEG. Então, os disjuntores ligados à carga, né, com a corrente nominal deles, ó, de 6 A até 1000 A. Disjuntores de distribuição, né, disjuntor geral, que vai de 100 A, né, até 6.300 A. E disjuntores de acoplamento, né, que é numa faixa mais exclusiva, né, de 1000 A, né, 1000 kA, 1 kA, até, né, 3.150 A. Bom, disjuntor para motores, os DRs, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer uma pausa agora, né, que tá muito puxado o teórico. Vamos fazer uma pausa agora, a gente faz uma hora. Aí quando voltar, deixa eu ver que horas são aqui. 10 horas. Então, vamos fazer o seguinte, 20 minutos. Então, 10h20 a gente volta. Aí eu vou para a parte de disjuntores de motores, que são chamados os DEs, né? O diferencial residual. E vou mostrar para vocês com o mesmo software que daqui a pouco, né, em outras aulas, nós vamos trabalhar atividade prática, né, o funcionamento dessa ação de disjuntores, contatores e relé térmico que eu falei para vocês, ok? Bom, disjuntores para motores, né? Então, são os nossos DRs, né, o diferencial residual. Vamos entender a ação deles. Né? Os disjuntores para motor devem possuir disparador térmico ajustável, né, e disparador magnético regulado. Professor, Oi, diga. não está mostrando a tua tela. Ah, obrigado. Na verdade, eu cliquei aqui e achei que tivesse ido. Pode me confirmar se agora tá? Eu acho que sim. Agora foi. Valeu, obrigado. Bom, então vamos voltar aqui. Então, os disjuntores, né, residuais, diferenciais residuais, os famosos DRs, né? Então, os disjuntores para motor devem possuir disparador térmico ajustável e o disparador magnético regulado, de forma a suportar a corrente de partida do motor, né? Então, a utilização de disjuntores para a partida de motores em substituição à tradicional solução de fusíveis, contator, relé térmico, né, vai trazer uma série de vantagens. Aí eu destaquei 5 aqui. Então, o funcionamento do disjuntor como chave geral, né, você pode utilizar ele. O desligamento simultâneo, né, de todas as fases, evitando funcionamento bifásico, que ele
desligue somente uma, né? O casamento perfeito entre as curvas de proteção térmica e magnética, com possibilidade de regulagem para a curva de proteção magnética, né? O oferecimento de proteção para qualquer valor de corrente, principalmente nas faixas de pequenos motores, né? E a não necessidade de substituição em caso de abertura ou curto-circuito, só você rearmá-lo. Tá? Então é um disjuntor bem interessante. Inclusive, algumas instalações elétricas residenciais, você vê também um disjuntor diferencial residual lá no quadro de disjuntores. Então está aqui um exemplo, né, simbologia de disjuntor diferencial residual. Você arma ele por botão ou por chave, né? Por chave é mais comum. Então ele tem a ação do disjuntor dele, né, do disjuntor, tipo uma espécie de contator, e de relé térmico, tá vendo? Simbologia de relé térmico. Então repara que ele trabalha com 3 contatos bruscos, né, grosseiros, que são os contatos das 3 fases. Alguns ainda vêm com um específico para neutro aqui. O interessante desse cara, eu não me recordo, não botei aqui. O interessante dele é que além de sobrecarga, né, e curto-circuito, corrente de fuga também. Então, por exemplo, se você colocar o dedo numa tomada, ao invés de tomar choque, essa possível corrente de fuga ele desarma, né? Então ele traz uma segurança para o usuário também. Ou qualquer corrente de fuga de um equipamento para outro ou para a terra, ele vai desarmar. Transformador de comando. O transformador de comando tem o objetivo principal compatibilizar a tensão da rede, né, com a tensão de comando. O uso desse componente vai nos possibilitar que o circuito de comando seja ligado entre fase e terra, evitando, né, o desequilíbrio do ponto neutro na ligação estrela da rede, né, visto que a configuração estrela, você pode retirar o neutro dali, né, ou se você não tiver o neutro retirado dali, você usa o transformador de comando. Ele é geralmente utilizado quando a tensão da rede é maior do que 220 volts, né, se for 380 volts, por exemplo. Esse equilíbrio causa uma variação de tensão no comando e o transformador vai separar, né, o primário do secundário, ou seja, o circuito que você está energizando do circuito do comando principal. Com essa prática, o circuito de comando estará isento de qualquer anomalia em relação a curto-circuito, sobrecarga do comando de força, ou seja, do comando do motor elétrico. Então, se o motor elétrico entrar em curto-circuito ou sobrecarga, o comando de comando elétrico dele, o circuito de comando dele, não vai ter nenhuma conexão elétrica. Então, aqui está aqui o exemplo. As instalações de um transformador de comando em uma rede trifásica são feitas sem neutro e com neutro, né? Então, como pode ver na figura A, B e C. Então, aqui, ó, fase trifásico, tá vendo? Trifásico. Ou monofásico com neutro, tá vendo? Não utiliza, aqui no caso, bifásico dos trifásicos, né? Aí sai uma espécie de aterramento eletrônico, né? Não é um neutro, é uma espécie de terra que ele produz. Então, outro fusível, tá vendo? Na saída do transformador, ou pode ser ligado fase e neutro, né? E a simbologia dele, que você já conhece. Então, como dimensionar um transformador de comando, né? Então, a potência de pico de um circuito do comando, no instante de ligar, ele vai assumir diversas vezes o valor da potência em regime do circuito ligado. Por esse motivo, né, e também para evitar o sobreaquecimento do transformador e queda de tensão excessiva no instante dos picos. Então, deve ser atendida as seguintes condições. Então, a potência nominal do transformador, chamamos de ST, deverá ser superior à potência do regime do circuito, tá?
Então chamamos de... O S, gente, é de potência aparente, tá? E o T é de transformador e o R de regime do circuito, perfeito? Então, no instante em que a lógica do comando tiver o maior consumo em regime, né, no caso dos contatores ligados, né, então a sua potência do transformador tem que ser maior do que a potência do regime de consumo. Né? Então, o SR vai ser, na verdade, o somatório das potências aparentes dos contatores ligados no instante dessa referência. Então, a potência instantânea máxima do transformador, ela vai assumir, né, o estado de superior, potência de pico máxima, né, que possa ser solicitada pelo circuito. Então, o máximo que o teu circuito consumir da rede, o transformador tem que estar capaz ali de passar por ele, né, dele fornecer. Obviamente, né? Se você consumir mais do que ele tem capacidade de fornecer, ele vai entrar em colapso. Então, a escolha do transformador pela potência instantânea é relacionada com a potência de pico, né, dele e do fator de potência do circuito. Então, um autotransformador de partida. Lembrando que o autotransformador ele possui apenas uma bobina. Né? Então, usado na partida indireta, do tipo compensada, o autotransformador é responsável pela diminuição da tensão aplicada no motor no instante inicial. Né? Então, o seu motor, no momento que ele vai dar a partida, você vai ter, né, uma diminuição de tensão aplicada a ele. O valor da tensão de saída desse autotransformador é expresso em porcentagem. Então, normalmente nos valores de 65% a 80%. Você vê que o rendimento dos motores, nós vimos nas aulas passadas, estão na casa a eficiência, né, na casa dos 90%, 95%, 97%, ótimo. Então, os transformadores baixam para 80% ou 65%. Exatamente para a partida, né, o motor não está com uma tensão elevada. Quando não se deseja isso. Né? Então, os autotransformadores têm a seguinte identificação dos terminais. RST, que significa o L1, L2, L3, né? E os bornes de alimentação, né, do autotransformador. E a saída lá de 85%, 80%, né, com derivadores de tensão. Então você vai ter na saída dele lá os terminais. Aqui é 80%. Aqui dá para enxergar na imagem, tá vendo? 100%, 80%, 60%. Então você extrai nesses terminais aqui. Você parafusa e liga para o seu motor. O zero, né, ou Y, que é a estrela, né, o zero está aqui embaixo, né, seria. Então, bornes devem ser curto-circuitados, né, nesse modo de partida, ou seja, né, devemos ligar as bobinas em estrelas, né, para você tirar o zero daqui e ligar lá na estrela do motor, no neutro dela. Então, autotransformadores de partida. Então, para definir a potência do autotransformador, devemos considerar a potência do motor, né, a frequência de partida, né, o número de partidas por hora, né, e com isso vai existir limitações quanto ao número de partidas que você pode fazer do motor com um transformador desse tipo, né, sob pena de danificar os enrolamentos do transformador, do secundário dele. Assim sendo, ficam estabelecidas 10 partidas por hora com um tempo, né, de partida de 15 segundos. Então, se você tem um contator que pode partir até 15 vezes por hora, você vai ter que partir ele até 10 vezes por hora por conta do transformador. E com intervalo de 15 segundos entre as partidas, para dar tempo de resfriar os contatos bimetálicos. Normalmente, né, os autotransformadores são projetados para suportar corrente de partida durante 15 segundos, como a gente comentou. Né? Então, após a definição da potência, para completar a especificação do autotransformador, deve ser citada a tensão nominal da rede e a classe de isolamento. Em sua maioria, a classe de isolamento é classe B, né, igual nós vimos nas plaquinhas.
que gira em torno aí de 125, 135 graus Celsius. Bom, relés temporizadores, né? Então temos dois tipos, né? O de borda de subida e de borda de descida, tá? On delay e off delay. Vamos conhecer melhor eles. Eles são muito utilizados, por exemplo, em partida estrela triângulo. Conta um tempo para poder armar o triângulo, 220 volts. Então, os relés temporizadores, né, são para o controle de tempo de curta duração, utilizando na automação elétrica, né, de máquinas e processos industriais, especialmente em seccionamento, né, interruptores de comando de partida direta, né, em chaves de partida direta, o comando de reversão, por exemplo. Então aqui está exemplo de um temporizador. E tem um ajustezinho, né, que vai de 0 segundos. Alguns vão até 5 segundos, outros vão só até 3. Tá? Você faz o ajuste aqui e ele vai contar. É claro, né, que o tempo em segundos, né, de uma máquina dessa não vai bater perfeitamente. Aquela história de exatidão, de precisão, não é bem preciso, né, não é bem exato o tempo que você ajusta aqui com o tempo real que ele vai ter, mas vai ser muito próximo. Óbvio que se você bota 2 segundos, ele está levando 10 segundos, ele não está bom, né? Ele está muito fora da normalidade do valor nominal que ele representa. Então ele vai ser igual a um contator, por exemplo, né? Então ele é considerado letra K, né? Ele é um tipo de relé de potência. Então ele vai ter a bobina A1 e A2, ó, que você vai energizar e ele vai contar para armar ou contar para desarmar. Então, geralmente, ele vai ter um contato específico, tá vendo? 5 para entrada comum, 6 para normal fechado e 8 para normal aberto. Tá? Então, se ele for on delay, que significa retardo na energização, você energiza, ele conta para ativar. Tá? Então, os relés com retardo na energização, os relés on delay, são aplicados no sequenciamento de comandos, né, e interrupções, painéis de comando, chave compensadores, por exemplo. Então, eu armo aqui e vai contar um tempo e vai acionar lá. Então, funcionamento e simbologia dele. Né? Vamos para o funcionamento primeiro. Então, o relé comuta seus contatos de saída após transcorrido tempo, né, selecionados na escala, sendo o início de temporização dado a energização dos terminais de alimentação A1 e A2. Né, e a figura abaixo vai mostrar o funcionamento dele. Então, eu energizei ele conta um tempo para acionar o temporizador. Né? Se eu desenergizar, ele vai cortar prontamente. Né? Então, eu aciono ele conta um tempo e desarma. Ou se eu desenergizar a alimentação dele, ele também desarma. Percebemos, né, o tempo de partida para ligar vai ser mais demorado e para desligar vai ser rápido. Né? Então, a gente tem a simbologia dele, ó, tá vendo? Simbologia clássica dele e a simbologia dos contatos, ó, tá vendo aqui, ó, côncavo. Né? Então, se eu tiver um contato, 15 para 16, aberto 18. Se eu tiver dois contatos, o próximo já pulo uma dezena, lembra? 25 para 26 e quando eu armar o normal aberto vai para 28. Se eu tiver mais um terceiro contato, letra C, aí 35 para 36 e quando armar vai para 38. Se tiver um quarto contato, 45 para 46, quando armar para 48. Lembrando que o pontilhado significa que ao energizar essa bobina aqui, ele vai mexer em todos os contatos. Então, se você tiver essa simbologia sem contar isso aqui, ó, só o quadrado branco, é contator, bobina de contator. Se tiver o quadrado branco com esse X aqui de um lado, ele é um relé temporizado on delay. Tá? Já o off delay, que é retardo na desenergização. Então, os relés de tempo com retardo na desenergização são também aplicados no sequenciamento de comandos, interruptores e painéis de comando. Então, quando eu energizo ele arma
e conta para desarmar. Então, o relé comuta seus contatos de saída depois de energizados, né, os terminais de alimentação A1 e A2, depois de serem desenergizados A1 e A2. Né? Então, você aciona e né, aperta um botão, aciona e desaciona, ele vai iniciar a contagem dele. E os contatos do relé sairão, né, da comutação após transcorrer, né, o tempo de seccionamento da escala. Então aqui está o exemplo, tá vendo? O tempo de partida para ligar é rápido e para desligar é que vai ser demorado. Ó, apertei o botão, energizei, ele vai contar para desarmar. Então, se eu ficar pressionando a alimentação energizada, ele vai desarmar nunca. Quando eu tirar a alimentação dele, é que ele conta o tempo para desarmar. Então, é retardo na desenergização. Eu desenergizo ele, aí ele leva um tempo a mais para desenergizar. Se eu não desenergizar nunca, ele vai ficar sem pressionado. Desenergizei ele, aí ele conta para desarmar. Então, os relés de tempo com retardo na desenergização, né, são também aplicados no sequenciamento de comandos e interrupções de painéis também. Né? Então, o funcionamento dele é a simbologia, tá vendo? Aqui, ó, já não é mais o X, ó, é o preto. E o símbolo do contato é o contrário, tá vendo? É convexo. É o contrário, tá vendo? Para determinar em simbologia de comando elétrico que esses contatos são de um off delay e não de um on delay. Né? Bom, existem também, né, os relés de tempo para a partida estrela triângulo, né, Y delta, e de tensão de comando. Então, os relés de tempo para a partida estrela triângulo e tensão de comando são construídos especialmente, né, para os sistemas de partida estrela triângulo automático. Então você energiza, ele já faz o estrela triângulo, né, entra 380 com corrente baixa, volts com corrente baixa, ele parte, aí já conta um tempo e troca, né, para triângulo, que é 220 com corrente mais alta, aí o motor fica mais rápido, mais potente. Pois eles proporcionam maior segurança na comutação da ligação de partida, né, com o funcionamento do motor, já que oferecem defasagem nas trocas das ligações, por causa do tempo. Isso garante que o contator triângulo somente entre em funcionamento quando o contator estrela estiver fora, né, e o arco elétrico extinto, ou seja, não tem um arco voltaico ali que vai desarmar os juntores, os contatores e relé térmico. Quando energizada a sua bobina, né, o contato estrela, que é o 2526, né, e 2528, instantaneamente é acionado ligando o motor em estrela. E decorrido o tempo, né, o ajuste retorna à posição inicial alguns milissegundos. Então esse tipo, por exemplo, ele trabalha em 100 milissegundos, que aciona, né, o triângulo que vai estar nos contatos 1516 e 1518. Né, ligando então o contator em triângulo, permanecendo assim até que seja desenergizado. Ele pode ser energizado em 24 volts, que é uma tensão de painel elétrico, né, de controle de automação, ou em 127 volts, que a gente chama de 110 ou 220 volts. Bom, contador de pulsos elétricos, né, são os contadores. Né? Então, o contador de pulsos elétricos ele vai realizar a contagem progressiva mediante a ação de pulsos elétricos mesmo. Né? Um sensor poderia estar determinando os pulsos elétricos. Tem caixa, manda sinal. Tem caixa, manda sinal. Tem caixa, manda sinal. Chegou na 10ª caixa que você selecionou, ele arma uma contagem ou desarma a contagem. Tá? Os pulsos são provenientes de relés, contatores, chaves, sensores elétricos, por exemplo. A programação é realizada pelo usuário por meio de chaves do tipo impulsos localizados no painelzinho desse dispositivo. Então vai ter botões ali. O acionamento dos contatos do contador ocorre quando o número de impulsos elétricos na bobina contadora, tá? Não é contatora, não, é igual ao valor programado pelo usuário, que eu dei o exemplo de 10 pulsos. Então a simbologia é essa daqui, ó, tá? Aí você vai ter um displayzinho que você vai selecionar qual é a contagem de pulsos que você quer,
que quando ele atinja, ele energiza essa bobina, né, e faça o teu contato fechado, o comum, jogar para o contato normal aberto. Aí você aciona um comando elétrico, aciona um motor elétrico para a esteira andar, por exemplo. Então, quando chegarem 10 produtos, eu quero que movimente a esteira, né, tipo um lotezinho. Né? Chegou 10, contei 10 pulsos, o sensor detector, eu quero que acione a esteira. Então, a simbologia daqui é o número de pulsos, ó, tá vendo? Vai ficar na parte lá S de chave. Então, quando chegar no pulso, na quantidade de pulsos que você interessa, aí você aciona uma lâmpada, por exemplo. No final dela, eu quero acionar o reset, eu quero zerar a contagem. Então, daí ficaria uma lâmpadazinha no painel indicando, né, que ele chegou na contagem dele. Né? Bom, então aqui eu encerrei a nossa apresentação e agora o que eu quero mostrar para vocês, né, é um software gratuito que nós vamos utilizar para fazer nossas atividades práticas mais para frente. Hoje eu quero ao menos mostrar para vocês, né, a ação dos itens que nós trabalhamos hoje. Ok? Então esse software se chama CAD e Simu. CAD porque é uma plataforma de desenho técnico, né? Computer Aided Design, né? Desenho no sentido de projeto, né? Projeto assistido ou auxiliado pelo computador. Então, por isso é que ele já vem com uma planta, tu sabe? Um desenho de planta. Só que vai ficar a simbologia muito pequenininha. Então eu vou aumentar de propósito aqui, tá? Então aqui eu vou ensinar vocês a mexer nesse software no momento de prática. Então vamos pegar, clicar aqui nas alimentações, vamos colocar a alimentação trifásica, tá? Eu vou rotacioná-lo. Então vamos colocar fusível, ok? Então vamos chamar aqui de F1, né? Nossos 3 fusíveis. Ok? Vamos colocar logo bom, disponibilidade, né, de rede trifásica, ok? Vamos colocar um disjuntor, perfeito? Podemos colocar um DR trifásico, vamos tirar o chave seccionador, vamos deixar só o DR, disjuntor para motor, né? Aí podemos colocar aqui o contator, trifásico, depois o relé térmico, aí sim o motor. Relé térmico. A letra F é a letra destinada a fusível, dispositivo de segurança que não seja juntor, tá? E a letra T, que é de térmico, e número 1, porque é o primeiro. E o nosso motor. Motor trifásico, não necessariamente você precisa ligar o condutor de proteção, tá?
nossa fase 1, fase 2, fase 3. Repara o seguinte, ó. Ele tem aqui um simulador, tá vendo? Por isso aqui ele é CAD, que você desenha e simula. Ó, liguei o meu disjuntor, mas olha o meu contator, tá vendo? Tá aberto. Ele não funciona sozinho. Eu preciso que alguém ligue ele, para ele fechar aqui. Então aqui está o comando de força, a gente precisa de um comando elétrico. Eu vou botar apenas uma chave seccionadora para energizar esse camarada, tá? Então vamos pegar a bobina de um contator, vamos colocar aqui. Se eu chamei ele de K1, aqui ele tem que estar com a mesma nomenclatura, tá? K1. Então não vou fazer um comando elétrico, eu vou botar apenas uma chave seccionadora para energizar ele, tá? Comando elétrico é sempre bifásico, tá? Repara aqui, ó. Fechei a chave seccionadora, ele energizou aqui e fechou lá, ó, no comando de força. Ó. Desliguei a chave seccionadora, desenergizou aqui e abriu lá. Perfeito? Então, ó, ligamos o disjuntor. Olha aqui, ó. Funcionou o motor. Vamos simular o motor entrando em sobrecarga. Então, se o motor entrar em sobrecarga, né, se eu clicar aqui, ó, ele tem que desligar o motor. Como é que ele vai desligar o motor? Eu tenho que botar um contato auxiliar dele na linha do comando elétrico. Então, aqui na linha do comando elétrico, nós temos que colocar um contato auxiliar do relé térmico. Térmico normal fechado lá. Se eu chamei lá de FT1, eu tenho que chamar com o mesmo nome aqui. Vamos lá, ligamos o disjuntor. Quando ele é normal fechado, 95/96. Ó. Ligou o motor. Aí eu vou simular uma sobrecarga do relé térmico. Ó. Quando eu clicar aqui, no FT1, no comando de força, ele vai abrir lá no comando elétrico. Se ele abriu no comando elétrico, interrompeu a passagem de corrente, desenergizou, né, a bobina do contator e ele abriu o comando de força e desligou o motor. Então o relé térmico entrou em funcionamento. Né? Então, armei ele aqui. Ó. Ok. Deixa eu simular desligando o disjuntor. Vai desarmar o motor. Correto? Então, o último cara que faltou a gente fazer o teste, né, de funcionamento é o fusível. Queimou o fusível. Desarma tudo. Ok? Então, substituí o fusível. Acionei. O motor funciona. Correto? Entenderam, galera? Como funciona a ação dos dispositivos de proteção e seccionamento de um motor, né, industrial, de um motor trifásico, né, de indução, por exemplo. Ok? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? A aula de hoje eu não deixei exercício, né? Eu só falei sobre dispositivo de proteção de motores. Alguma dúvida, algo a acrescentar? Professor, Diga. coloca o nome do aplicativo lá no grupo, por favor, para poder baixar aqui.
Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar aqui CAD e Simu. Eu vou colocar agora para vocês, mas nós não vamos usar na próxima aula não, tá? Não, é só para poder aprender a mexer, entendeu? Ele, Dar umas mexidas lá pra ele ficar... existe a versão portátil ou instalada, tá? A versão portátil dele é versão em espanhol, que foi liberada portátil. Ele é um software antigo e liberado de... não é craqueado não, tá? Ele é um software gratuito. Tô buscando aqui o grupo de vocês. Bom, acabei de disponibilizar a vocês aqui o nome do software que nós vamos utilizar nas aulas práticas. E vou ver se por um acaso... Ah, vai dar sim. Vou deixar disponibilizado a vocês, né, o software, mas ele está compactado, tá? Você usa o WinZip ou o WinRAR para descompactar ele. Então já está disponível no grupo da turma. Ok? Alguma dúvida, galera? Não, de boa?